Meus irmãos e irmãs, bom dia. To the brothers and sisters, good morning. Pela graça de Deus, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos debaixo do seu nome. By God's grace, once more we are gathered here under His name. Nossa viva esperança é que seu Espírito nos conduza nesta manhã, Our living hope is that His Spirit may lead us this morning, para que possamos tocar um pouco mais nas profundezas de Cristo, so that we may touch a bit more in the deep riches of Christ, naquilo que Ele se dispõe a revelar a nós pelo seu Espírito. in what He is willing to reveal to us about Christ. O Espírito é aquele que conhece todas as profundezas de Deus. The Spirit is the one who knows all the deep things of God. E tudo aquilo que o Espírito conhece das profundezas de Deus, And all what the Spirit knows about the deep things of God, Ele revela a nós. He reveals to us. Ele não retém para si mesmo, He does not keep it to Himself. mas Ele revela. Instead, He reveals to us. Ele ilumina. He enlightens. Isto é maravilhoso. This is wonderful. Porque o Senhor, nesta manhã, Ele deseja se revelar a nós. Because this morning, the Lord, He is willing to reveal Himself to us. E para isso, Ele tem confiado a nós o seu Espírito. And in order to do that, He has entrusted to us His Holy Spirit. Ele tem nos dado o seu Espírito. He is given to us of His Holy Spirit. O Espírito habita em nós. The Spirit dwells in us. Essa bendita pessoa habita em nós. This wonderful person abides in us. Louvamos a Deus pelo seu Espírito. We praise God for His Spirit. Amados, eu quero dar continuidade Beloved, I would like to carry on sobre o assunto que nós estivemos compartilhando ontem. over the issue we were sharing yesterday. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Here, the Gospel of Matthew, chapter 16, a partir do versículo 13. from verse 13. Não há necessidade que nós façamos essa leitura novamente. There is no need for us to read once again. Apenas vamos recordar aqueles 4 fundamentos. We'll just recount the 4 foundations: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Christ, the church, the cross, and the kingdom. Você se lembra que o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: Do you remember the Lord Jesus asked to His disciples, que dizem os homens que eu sou? "What do men say I am?" Pedro disse: tu és o Cristo. Peter said, "You are the Christ." E depois dessa grandiosa declaração de Pedro, After this great statement from Peter, o Senhor Jesus faz uma declaração muito importante. the Lord Jesus made a wonderful statement. Ele disse: tu és Pedro, He said, "You are Peter, um torrão esmiuçável, a small rock, small stone. mas sobre esta pedra, But upon this rock," ele apontava para si mesmo, he refers to himself, edificarei a minha igreja. "I will build up my own church." Então, irmãos, vamos tomar essas 2 verdades, So, brothers, let us take these 2 truths, 2 fundamentos: 2 foundations: Cristo e a igreja. Christ and the church. Ontem nós vimos essa questão do mistério de Cristo Yesterday, we spoke about the mystery of e Christ também do mistério de Deus. and also about the mystery of God. Como esses mistérios se completam, How these mysteries, they complement each other. interpenetram. They permeate each other. A compreensão desses 2 mistérios, The understanding of these 2 mysteries, o mistério de Cristo the mystery of Christ é a igreja, is the church. o mistério de Deus The mystery of God é Cristo. is Christ. Então nós temos Cristo e a igreja. So we have Christ and the church. Esses são os 2 mistérios fundamentais de toda a Bíblia. These are the 2 fundamental mysteries of the entire Bible. E dentro deste princípio eu quero continuar nesta manhã. And under this principle, I want to carry on this morning. Veja que a igreja, ela só pode aparecer You see that the church can only come out quando o Senhor Jesus faz essa declaração: when the Lord Jesus makes this statement. tu és Pedro, You are Peter, mas sobre mim, but upon myself, esta rocha, this rock, edificarei minha igreja. I will build my church. A igreja só pode ser vista The church can only be seen na perspectiva de Cristo.
under the perspective of Christ. A igreja não pode ser vista fora de Cristo. The church cannot be seen outside Christ. Sem Cristo não há igreja. Without Christ, there is no church. Sem uma compreensão exata do que é Cristo, Without a complete and exact understanding of what Christ is, jamais entenderemos o que é a igreja. we'll never understand what the church is all about. Toda definição de igreja All definition of the ou church da igreja or of the church está nele. is in himself. E é isso que nós vamos tentar entender, compreender esta manhã. This is what we are going to try to understand this morning. Vamos começar lá no livro de Gênesis. Let us start from the book of Genesis. Por favor, abram suas Bíblias Please, no may capítulo you 2. open your Bibles. Chapter 12. Chapter 2. Genesis chapter 2. Vamos ler os versículos 22 a 25. Let's read from verse 22 to 25. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. Então disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. E estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Quero que você preste atenção nesses textos. I would like you to pay close attention to these portions. No primeiro texto, eu quero que você observe esta frase. In the first verse, I'd like you to pay attention to this statement, to this sentence. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. And out of the rib that God took from man, he made a woman. Observe essa frase, formou uma mulher. Pay attention to this sentence. He formed a woman. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, We know that in Genesis chapter 1 verse 26, Deus criou o homem do pó da terra, God made man out of the dust. mas a mulher não foi criada do pó da terra. Yet the woman was not created out of dust. A mulher foi aquela parte tirada do homem. Woman was the part taken out from man. Na verdade, quando Deus criou o homem e a mulher, Actually, when God made man and woman, o que Deus tinha em mente? what did God have in mind? Deus tinha em mente Cristo e a igreja. God had in mind Christ and the church. No versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, In verse 18 from chapter 2 of Genesis, está assim: não é bom que o homem esteja só. it says, it's not good for man to be alone. Será que por um momento Deus foi pego de surpresa? Do you think God, by any chance, was caught out of surprise? Será que ele ficou surpreso por alguma coisa que ele deixou de criar? Do you think God maybe got surprised out of something he didn't create? Você pode observar esta questão aqui? Can you see this issue here? Será que você percebe que aqui é uma afirmação? Do you realize that here it's a statement? Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só. God is saying it's not good for man to be alone. O homem sozinho não cumpre o propósito de Deus. Man alone does not fulfill the purpose of God. O propósito de Deus não está somente em Cristo. The purpose of God is not alone, only in Christ. O propósito de Deus é Cristo e a igreja. The purpose of God is Christ and the church. Você tem ideia da grandeza dessa verdade? Do you have idea of the greatness of this truth? Você consegue perceber algo maravilhoso aqui? Can you realize something wonderful here? Algo indescritível. Something unspoken. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a tocar isto. We need the help of the Holy Spirit to touch this. Nós, de nós e por nós mesmos, não temos capacidade. We ourselves, we are not able. É algo muito grande, It is something great. extraordinariamente profundo.
extraordinary deep. Cristo sozinho não cumpre o propósito eterno de Deus. Christ alone cannot carry on and fulfill the purpose of God. Isso nos mostra que Deus desejou ter Cristo That means that God desired to have Christ e também a igreja. and the church as Isso é well. demais, irmãos. This is wonderful, brothers. Isso é muito para nós. This is a lot for us. Existem algumas verdades na Bíblia que nós precisamos parar sobre elas. There are some truths in the Bible that we need to stop and take a breath Ajoelhar sobre elas and to kneel down over them e adorar a Deus. and to worship God. Pedindo que o Espírito Santo nos dê as palavras corretas To ask the Holy Spirit to give us the right words para que possamos agradecer ao Senhor por isso. so that we may thank God for this. Pensar em algo tão grande assim To think over something so great, esmaga o nosso coração. it really smashes our heart. Pensar que Deus desejou ter tanto Cristo como a igreja. To think and to remember that God desired to have both Christ and the church. Então esse versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis So this verse 18 from chapter 2 in Genesis, nos dá uma base para entendermos estes outros textos que nós lemos aqui. it gives us a ground to understand the other portions we read. Agora você vai ver a grandeza da criação da mulher. Now you'll see the greatness of the creation of woman. A palavra no hebraico para formou, aqui neste texto, The Hebrew word translated into formed in this text é a palavra traduzida do hebraico para o grego edificou. from Hebrew to Greek it was translated as built up. Então você vê que o homem foi criado, mas a mulher foi edificada. You can see that man was created, but woman was edified, built up. Não é interessante o Espírito Santo colocar justamente essa palavra aqui? Isn't it interesting the Holy Spirit to put exactly this word here? Será que é um acidente linguístico? Is it any linguistic hazard? Claro que não. Of course not. O Espírito Santo cuidadosamente colocou esta palavra The aqui. Holy Spirit carefully placed this word here, Porque no momento que você lê esta palavra, because immediately you read this word, o Espírito Santo quer que você se lembre do versículo 18 de Mateus capítulo 16. the Holy Spirit wants you to remember the verse 18 from Matthew 16, Quando o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. when the Lord Jesus said, I will build my church. Você precisa colocar este texto debaixo desta palavra, You need to put this text under this word, porque é justamente isso que ela significa. because this is exactly what it means. O homem foi criado, mas a mulher foi edificada. Man was created, but woman was edified, built up. A mulher foi tirada dele. Woman was taken out from him. Irmãos, isto nos leva para o Novo Testamento Brothers, this leads us into the New Testament. e nos mostra a grandeza da obra de Deus, And it shows us the greatness of the work of God quanto à edificação da igreja. regarding the edification of the church. Este é o seu trabalho. This is his work. Ele está trabalhando até agora. He's working till now. Percebe isso? Do you realize this? Ele está trabalhando na edificação da igreja. He's working in the edification of the church. E quando você olha para esta verdade aqui de Gênesis, And when you look at the truth here in Genesis, e você vê que a mulher é aquela parte tirada do homem, and you see that the woman is that part taken out from man, nós temos uma grandiosa definição da igreja. we have a great definition of the church. A igreja é aquela parte tirada de Cristo. The church is that portion Então você taken vê out isso. from Christ. Você consegue ver isso? Are you able to see this? A igreja é aquela parte tirada de Cristo. The church is that portion taken out from Christ. Aquela parte tirada de Cristo, o poder da vida em ressurreição. That part taken out from Christ, the power of resurrection. Então nós não somos uma coisa qualquer. So we are not a small thing. Nosso viver não é uma coisa qualquer. Our living is not a small thing. Nosso reunir não é algo qualquer. Our gathering is not a small Os thing. nossos louvores não é algo qualquer. Our praises are not a small thing. A nossa comunhão não é algo qualquer. Our fellowship is not a small thing. O nosso casamento não é algo qualquer. Our marriage is not a small thing. Nossos filhos não é algo qualquer. Our children neither. Nós somos uma parte tirada de Cristo. We are a part taken out from Christ. Deus está nos edificando. God is edifying us.
com o elemento vivo da vida do seu filho. with the living element of the life of his son. Ele não está usando qualquer elemento. He is not using any Não é um element, material comum. not a common material. O que ele está usando What is he using? é a própria vida do seu filho. Is the very life of his son. O desejo dele é nos conformar à imagem do seu His filho. desire is to conform us to the image of his son. Esse é o seu trabalho perseverante. This is his persevering to work. Ele não desistirá He will not give up enquanto ele não terminar esse trabalho. until he finishes this work. Por isso que ele nos deu o seu espírito Therefore, he gave us his como spirit penhor. as a pledge. Quando Paulo usa esta palavra penhor, When Paul uses this word, em pledge, Efésios capítulo 1, Ephesians chapter 1, quando ele coloca esta palavra aqui, when he put these words here, nós precisamos analisar esta palavra segundo o seu original. we need to analyze this word in light of the original version. Ela faz referência, eu não sei se vocês conhecem, It refers, I don't know whether you know, essa expressão cheque calção. this expression, down payment. Isso significa que quando você compra uma mercadoria, It means when you buy goods, any goods or merchandise, você dá aquele cheque, aquele primeiro pagamento. you give the down payment, the first check. Aquela propriedade ou mesmo aquele objeto é seu, That good is already yours. mas um dia você fará o pagamento final. But later on, someday, you make the final payment. É claro que sabemos que no que diz respeito à nossa redenção, tudo está consumado. It is true that we know whatever refers our redemption, everything is finished, is done. Mas no que diz respeito à nossa conformação a Cristo Jesus, But what refers to our confirmation to Christ Jesus, esse está sendo um processo que Deus está operando em nós. that is an ongoing process in us from God. Então Paulo toma novamente essa palavra que ele tomou aqui no capítulo 1, lá no capítulo 4 de Efésios. So Paul takes again this word here in chapter 1 from also Ephesians chapter 4. No versículo 30 ele diz: "Não entristeçais o espírito". In verse 30 he says, do not grieve. Do not make the Holy Spirit sad. Do not grieve the Holy Spirit. Grieve the Holy Spirit. Então aqui ele vai colocar uma outra palavra, selados. He will use another word, sealed. Se você observa, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Please open your Bible in chapter 1 of Ephesians. Versículo 14. Verse 14. O qual é o penhor. Por favor, vamos ler a partir do 13. Efésios 1:13. Chapter 1 of Ephesians, verse 13. Pegaremos todos os textos de forma completa. We'll read all the portions in a complete way. Em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o espírito da promessa. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, O qual é o penhor da nossa herança, com a finalidade da redenção, da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. A primeira coisa que você vai notar é que Deus nos selou com o seu Espírito. The first thing you realize and notice that God sealed us with his Spirit. Esta palavra selados aqui, ela tem uma explicação muito maravilhosa na língua em português. This word, sealed, it has got a very beautiful explanation in Portuguese language. Quando alguém compra uma propriedade, When someone purchases a farm, a property, ele tem que tomar aquele documento e ir até o cartório. he has to take that document, that paper, and goes to
the notary. Aquele documento é selado. That document is sealed, is stamped. Isso indica que agora aquela pessoa é dona daquela propriedade. It means that from that time on, that person owns that property. O selo autentica isso. The seal or the stamp authentifies that, or certifies that. Quando também alguém compra um gado, um rebanho, Or when someone else also buys cattle, many cows, ele precisa colocar sua marca naquele rebanho. he needs to put also his mark in those cattle. Todos que olham para aquele rebanho vai ver a marca daquela pessoa. Everyone who look at that cattle, they'll see the mark of that person. É um sinal de propriedade. It's a seal of property, Primeiro, ownership. no documento significa First, in the document, in the paper, segurança. certainty, assurance. Quando alguém compra uma propriedade e ele tem um selo, ele tem a segurança que aquilo lhe pertence. When someone buys a property, he has the guarantee that that belongs to him. Quando alguém compra um gado, When someone buys a cattle, ele coloca o seu selo. he puts his own seal. Isso indica propriedade. It refers to ownership. Ainda há um outro significado There também. is still another meaning. Quando você envia uma carta, When you send a letter, e quando você precisa ter certeza que essa carta vai chegar no destino, when you want to make sure this letter will reach the destination, você precisa selar essa carta. you need to seal or to stamp this letter. É a certeza que ela vai chegar. It is the guarantee that this will reach the destination. Irmãos e irmãs, Brothers and sisters, todos esses sentidos, significados estão contidos nesta palavra all these selados. meanings are also included in this word sealed. Agora você vê que Paulo coloca essa outra palavra ainda, Now you see that Paul uses still another word, o penhor. the pledge. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Não é simplesmente superlativo sobre superlativo. It's not simply superlative upon superlative. Ele quer que nós apropriemos dessa verdade. He wants us to apprehend this truth. Agora no versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. Now in verse 30 from chapter 4 Ele of diz, Ephesians, não entristeçais o Espírito, he says, do not grieve the Holy Spirit, no qual fostes selados para o dia da redenção. by whom you were sealed for the day of redemption. Irmãos e irmãs, Brothers and sisters, isto é maravilhoso. this is wonderful. Você vê o que Deus fez em nós. You see what God did on us? Ele nos deu o seu Espírito. He gave us of His Spirit. Nós temos muitas questões para poder tocar quanto à habitação do Espírito. We have so many issues to talk about regarding the dwelling of the Spirit. Há muitas verdades preciosas aqui. There are many precious truths here. Poderíamos passar a manhã toda aqui, We could spend the whole morning here falando do que significa a habitação desta bendita pessoa. speaking what does it mean, the dwelling of this person. Aqui nós temos um detalhe precioso. We have a precious detail here. Dentre tantos detalhes, From so many details, vemos um detalhe muito we precioso, see one single precious detail, que o Espírito habita em nós, that the Spirit dwells in us como um selo divino, as a divine seal para nos dar segurança, to give us a guarantee, certeza certainty de que somos a propriedade de Deus. that we are God's property. Ele não vai deixar a obra inacabada. He will not leave His work unfinished. Filipenses 1:6. Philippians 1:6. Aquele que começou em vós a boa obra, The one who began in you the good work, ele vai terminar até o dia de Cristo. He will finish it until the day of Christ Jesus. Tudo isso está em Efésios 4:30. All this is in Ephesians 4:30. Então é maravilhoso pensar em todas essas questões. So it's wonderful to think about all these issues. Então voltemos aqui para Gênesis 2. So let's go back to Genesis chapter 2. Você vê que a mulher, ela foi tirada do homem. You see that the woman was taken out from men. Há mais algumas verdades que precisamos ver aqui, Some other truths we need to see here. porque o desejo de Deus
Because the will of God é ter Cristo e a igreja. is to have Christ and the church. Cristo sozinho não cumpre o propósito de Deus. Christ alone does not fulfill Cristo the e a purpose of igreja. God. Christ and the church. Isso é maravilhoso. This is wonderful. Ainda com os olhos lá em Efésios, apenas os olhos, mas deixe sua Bíblia aberta aqui em Gênesis. Still with our eyes set in Ephesians. Keep your Bible in Genesis open. No versículo 19 do capítulo 1, In verse 19 from chapter 1, Paulo diz assim: e qual a suprema grandeza Paul says, as the supreme greatness do seu poder of his power, of his might para conosco, towards us os que cremos, who believe, segundo a eficácia according to the efficiency da força of the strength do seu poder of his power que exerceu em Cristo, that exercised in Christ, ressuscitando-o dentre os mortos, resurrecting him from the dead, fazendo assentar acima de todos os céus, made him sit above all heavens, de todos os principados, all powers, de todas as all potestades, rulers, sobre todas as coisas, over all things, para ser o cabeça sobre todas as coisas. to be the head over everything. O deu à igreja, And he gave to the church, a qual é o seu corpo, which is his body, a plenitude daquele que enche the fullness of the one who fills todas as coisas. all things. Então você pode ver nesses textos So you can see in this text o grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus. the great power God used to resurrect Jesus. No versículo 19, In verse 19, Paulo usa 6 palavras Paul uses 6 words para falar do poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo. to speak about the power God used to resurrect Christ. E você vê aonde Deus o exaltou, And you see where God exalted him acima de todos os céus, above all heavens, acima de todo nome, above all names, acima de todo principado e potestade, above all powers and rulers, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. for him to be the head above all things. Olhe esta frase: Look at this sentence. o deu à igreja, And he gave a to qual é the o seu church, corpo, which is his body, a plenitude the fullness daquele que enche todas as of the coisas. one who fills all things. Então você pode ver Cristo e a igreja. Then you can see Christ and the church. Deus, ele não se satisfez apenas em ressuscitar o seu filho e colocá-lo acima de tudo e de todos. God was not simply satisfied by resurrecting his son and to put above all things and above everyone. Ele o deu à igreja. He gave to the church. É isso que você precisa ter em mente. This is what you need to bear in mind. Então, queridos, não deixe de olhar para este texto. So, beloved, do not stop looking at this text. Vamos seguir na sequência, aqui no versículo 25. Let's carry in the sequence in verse 25. Permita-me, 23. Sorry, verse 23. Então disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Você precisa ir a Efésios capítulo 5, versículo 30. You need to go to Ephesians chapter 5, verse 30. Eu não sei se na versão que vocês usam aqui, I don't know whether in the version you use here, está assim: it says, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. we are members of his body, of his flesh and his bones. Esta é a versão que vocês têm aí. Is this the version you have? Examine, por favor. Please check. Ephesians chapter 30. Capítulo 5, versículo 30. chapter 5, verse 30. Yes. Veja esse texto. Algumas versões, ele não está completo. Look at this text. Some versions are not complete. Olha o que diz na minha versão. Listen to what it says in my version. Porque somos membros do seu corpo, For we are members of his body, da sua carne of his flesh, e dos seus ossos. and of his bones. Está assim na sua Bíblia? Is it so in your Bible? Esta é a versão correta. This is the correct version. Here it's like this. Somos membros We are members do seu corpo, of his body, da sua carne of his e flesh, dos seus ossos. and of his
bones. Esta é a melhor versão que você vai This ter. is the best version. Percebe? Do Fica you faltando understand? algo. There is still missing something. Isto é maravilhoso, This is wonderful porque isso concorda fielmente com o texto que lemos aqui em Gênesis 2. because this matches faithfully or like exactly with the text we read in Genesis. Veja que a palavra diz que Adão afirmou: Look what the word says. esta agora é Adam ossos, said, ossos dos meus ossos, bones of my bones, carne da minha carne, flesh of my e flesh, será chamada varoa, and she shall be called woman porque do varão foi tomada. because she was taken out of man. Percebe que Paulo, ele concorda com Gênesis, You realize Paul is agreeing with Genesis porque esta é a verdade em Deus. because this is the truth in God. Ela foi tirada dele. She was taken out of Ela é him. carne da sua carne. She is bone, flesh of Ossos dos of her, seus his ossos. flesh and bones of his bones. Isso é maravilhoso. This is wonderful. Nós precisamos tocar isso, We need to touch this para que a gente entenda o que é a igreja. so that we may understand what the church is all about. Aí depois, versículo 24 diz: portanto, Therefore, verse 24 says, isso significa que a cláusula aqui, portanto, é explicativa. it says, therefore. This word, it's an explaining word, is a word for explanation. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. A verdade aqui The truth here é aquela que está em Efésios 5, is the one which you find in Ephesians 5, no versículo 32. in verse 32. Grande é esse mistério, Great is this mystery. mas eu me refiro a Cristo e à igreja. But I refer to Christ and the church. O que ele quer dizer com isto? What does he mean with this? Por que que o homem tem que deixar o seu pai e a sua mãe? What does man has to leave his mother and father? Porque segundo o eterno propósito de Deus, Because according to the eternal purpose of God, o que Deus tinha em mente what God had in mind não era que o homem pertencesse ao seu pai e à sua mãe, was not meant to belong to his mother and father, mas àquela mulher. but to that woman. Isto é maravilhoso demais. This is wonderful. Porque o propósito de Deus só se completa Because the purpose of God can only be accomplished no homem e na mulher, in man and in woman, em Cristo e na in igreja. Christ and in the church. É isso que Deus quer nos mostrar. This is what God wants to show Isso us. tem que permear nossa mente. This needs to permeate our mind. Essa tem que ser a visão que nos governa. This must be the vision that governs A us. visão daquilo que é Cristo e a igreja. The vision of what is Christ and the church. Então, irmãos e irmãs, Therefore, brothers and sisters, o texto seguinte diz que ambos estavam nus. the following text says, both were naked. Eles não se envergonhavam. They were not ashamed. Havia transparência entre eles. There was transparency Total between them. transparência. Full transparency. Não havia nada entre eles. There was nothing between them. Eles eram transparentes um para o outro. They were transparent, both each to the other. Essa deve ser a realidade da nossa vida com o nosso Senhor. This should be the reality of our life with the Lord. Esse texto descreve o nível de intimidade que tem que haver This text describes the level of intimacy that must be there entre nós e o Senhor Jesus Cristo. between us and the Lord Jesus Christ. Então, queridos, nós podemos avançar um pouco mais Therefore, beloved, we can go a bit further para vermos a questão da vida, to see the issue of life, do viver da igreja. of the living in the church. Como deve ser o viver da igreja? How should it be, the church life? Tendo estes textos aqui Having these texts here como um fundamento doutrinário, as a doctrinal foundation, vamos ver por alguns minutos let us read for a few minutes as questões práticas da vida cristã, the practical issues of the Christian life baseado neste fundamento. based on this foundation. Vamos ao capítulo 28 do livro de Gênesis. Let's go to chapter 28 of book of Genesis. E sonhou, eis uma escada, versículo 12. Verse 12, chapter 28. E sonhou, eis uma escada que estava apoiada na terra, e cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Versículo 15. Verse 15. Eis que o Senhor estava no alto dela. Somente isso. Behold, I am with you and will... Verse 15. Aliás, é 13. Sorry, verse 13. É. And behold, the Lord stood above it. Versículo 16. Verse 16. Despertou Jacó do seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. Versículo 17. Verse 17. E temendo disse: quão terrível é este lugar, não é outra coisa senão a casa de Deus, a porta do céu. And he was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Se você toma aqui o versículo 12, If you take verse 12, você precisa de uma luz sobre este versículo. you need some light over this verse. E a luz sobre este versículo And the light over this está verse, no capítulo 1 do Evangelho de João, it is in chapter 1 from Gospel of John, e o versículo 51. and verse 51. Quando o Senhor Jesus diz para Natanael When the Lord Jesus said to Nathanael que daquele tempo em diante that from that time on, eles veriam o céu aberto they would see the heavens open, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. and the angels ascending and descending upon the Son of Man. O Senhor está interpretando o sonho de Jacó. The Lord is interpreting the dream of Jacob. Ele está afirmando que ele é aquela escada. He is saying that he is that ladder. Você vê algo maravilhoso aqui, Do you see something wonderful here? algo singular aqui, Something singular here sobre Cristo e a igreja. about Christ and the church? Algumas declarações que nós temos aqui Some statements we have here, precisam ser colocadas de forma muito prática, they need to be put in a practical way porque elas vão definir para nós because they will define for o us que significa what does it mean, a igreja do ponto de vista de Deus. the church from God's perspective. Qual é a natureza da vocação da igreja? What is the nature of the church purpose? Qual é o sentido da vida prática da igreja? What is the practical sense of the church? Então, quando Jacó tem a visão daquela escada, So when Jacob had the vision of that ladder, ele viu que o Senhor estava no alto dela. he saw that the Lord was above it. Depois ele diz que o Senhor estava naquele lugar. And then, later on, he says that God was in that place. Ele diz que aquele lugar era um lugar terrível. He said that was an awesome Era um place. lugar que causava espanto. It was a place that caused like amazement. Ele disse que aquele lugar era a casa de Deus. He said that place was the house of Era a God, porta dos céus. was the door of heaven. E nós sabemos no Novo Testamento que a igreja é a casa de Deus. And we know that in the New Testament, the church is the house of God. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Paulo disse para Timóteo: se eu tardar, Paul said to Timothy, if I delay, você deve saber como se comportar na casa de Deus. you ought to know how you would conduct yourself A in the qual house of God, é a sua igreja, which is his church, coluna e baluarte da verdade. the pillar and the base of truth. A coluna, ela tem um sentido de sustentar. The pillar means supporting, sustaining, E o baluarte tem o objetivo de proclamar. and the base has the meaning of proclaiming. A coluna, ela liga a parte de cima com a parte de baixo. The pillar connects the upper part with the bottom part. Sustenta, mas liga. It sustains, but it also connects. Você consegue ver isso? Can you realize this? A igreja, ela The church itself é o lugar onde os céus e a terra se encontram. is the place where the heavens and the earth, they are connected, they meet. Por isso que Jacó disse que ele viu que aquele lugar é a porta do céu. Therefore, Jacob said that he saw that that place was the gate of heaven. Irmãos e irmãs, Brothers and sisters, você está vendo isso? can you see this? Que essa união entre nós e Cristo é algo tão grande. That this
Our union with Christ É algo is so great, tão profundo, so deep, tão verdadeiro, so truthful, que a definição que nós temos, that the definition we have, que quando nós temos esse testemunho da igreja, that when we have this testimony of the church, a porta do céu se abre na terra. the gate of heavens opens on earth. A igreja é a porta dos céus na terra. The church is the gate of heaven on earth. Ela é o corpo de Cristo. It is the body of Christ. O cabeça está no trono. The head is on the throne. O seu corpo está na terra. His body is on the earth. Nós comunicamos We communicate na nossa vida, in our living, no nosso testemunho, in our testimony, na nossa comunhão, in our fellowship, a vida e a autoridade do trono. the life and authority of the throne. Isso é maravilhoso. This is Isso é wonderful. glorioso. This is glorious. Estamos aqui para isso. We are here for that. Por isso que Mateus 24:14 Therefore, Matthew 24, verse 14, diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho it says that the gospel of the kingdom shall be preached for the testimony a todas as nações. to every nation. Então virá o fim, Then the end will come. o fim desta era. The end of this age. Porque a próxima era é a era do reino. Because the next age is the age of the E nós millennium. estamos como igreja aqui And we are here as the church para proclamar este evangelho. to proclaim this gospel. O evangelho da autoridade de Deus. The gospel of God's authority. O evangelho da glória de Deus. The gospel of the glory of God. O evangelho do testemunho de Deus. The gospel of the testimony of God. Um dia Deus vai magnificar o seu nome na terra. One day God will magnify his name on earth. Ele vai revelar a santidade do seu nome. He will reveal the holiness of his name. Ele julgará todas as nações da He will terra. judge all nations from earth. Ele trará todas as coisas. He will bring all things. Ele colocará todas as coisas He will put everything aos pés do seu filho Jesus. under the feet of his son Ele Jesus. esmagará a cabeça de Satanás He will smash the head of Satan debaixo dos pés da igreja. under the feet of the church. Paulo disse isso em Romanos, Paul said that in Romans capítulo 16, versículo 20. chapter 16 verse O 20. Deus de paz The God of peace esmagará Satanás will crash Satan debaixo dos vossos pés. under your feet. A igreja não é uma coisa qualquer. Oh, the church is Seu not a testemunho na small terra thing. não é algo qualquer. Its testimony on earth is not of a small thing. Precisamos pensar sobre isso. We need to think over this. Precisamos colocar isso aos pés do Senhor. We need to put this under the feet of the Lord. Precisamos que Ele jorre luz sobre essas questões. We need him to shed light over Em these nossa issues. mente, Our mind, no nosso coração, in our hearts, para que possamos viver de acordo so that we can live accordingly com este grandioso chamamento. to this great calling. Então você vê, a igreja é a casa de Deus. So you see, the church is the house of God. No capítulo 2 do Evangelho de João, In chapter 2 of Gospel of John, você se lembra quando o Senhor Jesus ele chegou à porta do templo e viu aqueles vendedores, os cambistas ali? you remember when the Lord Jesus came to the temple and saw the money O changers. Senhor Jesus os expulsou. The Lord Jesus cast them out. Aquelas pessoas ficaram escandalizadas com ele. Those people were so shocked with him. Perguntaram qual a razão, qual o motivo de fazer isso. And they asked, why do you do this? What's the reason? Ele disse, derribarei esse santuário, em 3 dias o reedificarei. He said, I will put this temple down in 3 days and I'll build it up again. Eles ficaram espantados com aquela declaração. They were amazed with that statement. Quantos anos se gastaram para que aquele templo fosse levantado? How many years were needed to build that temple? E agora o Senhor Jesus disse que em 3 dias o reedificaria. And now the Lord Jesus said in 3 days he will build up it again. Ele o derrubaria e o reedificaria. He will put it down and will Eles não build it compreenderam. again. They did not understand. Irmãos, Brothers, veja que agora João coloca algo tão maravilhoso. João diz assim que ele estava fazendo referência ao seu corpo. you see that John says something wonderful and it refers to his own body. Quando você observa no versículo 16 do capítulo 2 aqui do Evangelho de João, When you pay attention to verse 16 from chapter 2 of John, ele disse para aqueles cambistas, he told to the money changers, não façais da casa de meu pai, do not make of the house of my father casa de negócios. a house of commerce. Olha esta frase, casa de meu pai. Look to this sentence, house of my father. Você precisa entender que a casa do pai, You need to understand that the house of the father, e embaixo, quando ele diz, destruirei este santuário, em 3 dias o reedificarei. and underneath you see that he says that I will put down this sanctuary and I will build it up again.
Há uma outra frase que vocês têm que olhar mais embaixo. There is another sentence you have to look a bit down. Quando João diz que ele fazia referência ao seu corpo. When John says that he referred to his body. Quando ele estava aqui na terra, ele era a casa do Pai. When he was here on earth, Ele he era was the house of the Father. Ele era o lugar do descanso do Pai. He was a place of the Father's rest. Ele era o lugar da habitação do Pai. He was a dwelling place of the Father. Nele o Pai habitava. In him the Father dwelled. Agora precisamos ir para o capítulo 14 do Evangelho de João. Now we need to go to chapter 14 of John. Ele disse assim, não turbe o vosso coração. He said, do not get troubled in your Crede em heart. Deus, crede também em mim. Believe in God, believe also in me. Mais uma vez ele vai tomar a frase, na casa de meu Pai. Once again he says, in the house of my Father, Há muitas moradas. there are many abodes. Observe essa expressão, moradas. Pay attention to this word, abodes. Se a casa é do Pai, quem mora na casa? If the house belongs to the Father, who dwells in the house? O Pai. The Father. Essas muitas moradas These many abodes é o lugar da habitação do Pai. is the dwelling place of the Father. Neste mesmo capítulo 14, In this very same chapter 14, versículo 23, verse 23, o Senhor Jesus diz assim, the Lord Jesus says, se alguém me ama, if anyone loves me, o Pai o amará. the Father will love him. Ele diz assim, se alguém me ama, guardará minhas palavras. He says, if someone loves me, will keep my words. E o Pai o amará. And the Father will love him E viremos para ele and will come to him e faremos nele morada. and will make him an abode. Você percebe? Quem vai morar? Do you understand who's going to dwell? Quem vai habitar na casa? Who will dwell in the house? O Deus triuno. The triune God, O Pai, the Father. ele deseja fazer de nós He desires to make of us uma família a family constituída constituted de muitos filhos, of so many children, conformados à imagem do seu filho. conformed to the image of his Son. O Pai deseja fazer de nós The Father desires to make of uma us noiva a bride para a satisfação eterna do seu filho. to an everlasting satisfaction of his Son. Ele deseja fazer de nós He desires to make of us um santuário a sanctuary para a habitação eterna do seu Espírito. for an eternal habitation of his Son. Você consegue ver isto? Can you see this? Todos esses 3 pontos aqui All these 3 points here, estão inseridos nesta questão. they are involved in this matter. Casa de meu Pai. The house of my Father. Irmãos e irmãs, entendam isso. Brothers and sisters, understand this. Então você vê que em certo sentido, You see that in one sense, ele era a casa do Pai. he was the house Quando of ele the estava Father. aqui, o Pai habitava nele. When he was here on earth, the Father dwelled in him. Agora ele está entronizado junto do Pai. Now he's enthroned together E with the nós Father. somos a casa do Pai. We are the house of the Father. E ele, o Pai, habita em nós. He and the Father dwells in us. Essa é a verdade quanto à igreja. This is the truth regarding the church. Isso é maravilhoso This demais. is wonderful. Isso é glorioso This is demais. glorious. Isso tem que permear o nosso coração. This needs to overwhelm our hearts. Isso tem que nos impressionar. This needs to impress us. Precisamos ficar espantados diante dessa We verdade. should be amazed before this truth. Isso não é uma verdade qualquer. This is not any kind of truth. Essa é uma verdade prática. This is a practical Não é uma truth. verdade só para o nosso It's intelecto. not only for our intellect. Essa verdade é a nossa vida. This truth is our life. Essa verdade é o nosso viver. This is our living. Aqui está a porta dos céus. Here is the gate of Aqui heaven, está o lugar onde os céus e a terra se encontram. where the heavens and the earth meet. Este lugar é a casa de Deus. This place is the house of God. Isso é maravilhoso This demais. is wonderful. This Isso é is too impressionante wonderful. demais. This is amazing. Que Deus constranja o nosso coração a isso. May God constrain Que our nós hearts. venhamos sentir nosso coração tomado por essa verdade. May we feel our hearts wrapped by this. Que o nosso louvor, que nossa adoração May our worship and praise possa ter isto como fundamento. may have this as a foundation. Possa ser esta a nossa visão. May this be our vision. Possa ser esta a nossa contemplação. Our behold Ser a casa do Pai. to be the O house lugar of da God, sua habitação. the place O of his lugar do seu prazer. abode, the place of his O pleasure, lugar onde ele se manifesta. where he manifests O himself, lugar do seu descanso. the place of his resting, O lugar da sua presença. the place of his presence. A vida da igreja The church life não é uma vida qualquer. is not any kind of living. O viver da igreja The church living não é algo qualquer. is not of any kind. É celestial. It's heavenly. Isso é glorioso demais. This is too glorious. Queridos irmãos e irmãs, Beloved brothers and sisters,
Eu quero concluir aqui. I would like to conclude here. Peço que o Senhor possa lançar luz sobre estas palavras I pray God to shed no light vosso coração. over these words in your heart. Apenas vendo somente estes pontos. Just paying attention to this point. Espero que o Senhor possa avançar muito mais para dentro de vocês. I hope the Lord may gain ground inside you. Que o Senhor possa levar esta palavra e expandi-la no vosso coração, May the Lord take this word and enlarge in your heart, levando vocês a contemplar taking you to behold que o Senhor quer isso de that vocês, the Lord wants this from esta you, realidade em vocês, this reality in you, este viver entre vocês. this living among you. O Senhor deseja alcançar tal testemunho, The Lord longs to reach such a testimony. que esse testemunho possa expandir May this testimony be expanded na medida do fluir de Deus. at the measure of the flowing of God. Vocês não precisam fazer força para isso, You don't need to make any effort for porque this, a porta dos céus está aqui. because the gate of heavens is here. As pessoas cansadas e oprimidas The people who are so tired and oppressed, verão em vocês they will see in you o que elas não conseguem ver no mundo. what they cannot see in the world. Sentirão entre vocês They will feel among you o que o mundo não pode lhes dar. what the world cannot provide to them. Eles verão que em meio a toda a tristeza do mundo, They will realize that in the midst of all so much grief in the world, todo o poder maligno que existe no mundo, all the evil power in the world, todas as crises do mundo, all the worldly crises, vocês não têm crises. you do not have crisis. Parece que vocês estão vivendo uma vida no plano mais alto. It's as if you are living in a life in the upper realm, E de fato estão vivendo esta vida. and indeed you are. Paulo diz que Deus nos fez assentar com Cristo Paul says that God made us seated with Christ nos lugares in celestiais. the heavenly realm. Efésios 2:6. Ephesians 2 verse 6. A tradução desse texto The translation of this text, significa que nós já estamos desfrutando it means that we are already enjoying de todos os privilégios from all privileges que nós podemos ter that we can have em Cristo Jesus. in Christ Jesus. O que impede que nós venhamos viver estes privilégios What hinders us from living these privileges em nossa vida prática como in igreja? our practical life as church? É a nossa falta de consciência It's our lack of conscience dessas verdades. of this truth. É que essas verdades têm permeado apenas nosso intelecto Is that because these truths have only permeated our intellect e não a nossa vida prática. and not our practical E aqui life? é onde todas as coisas se confundem. This is where all things get confused. É onde o inimigo cria toda a confusão. Where the evil one creates all confusion. Que o Senhor, nesta manhã, May the Lord this pelo morning, seu Espírito Santo, through His Holy Spirit, Ele possa fazer tal obra em nós, may do all such a work in us que nós venhamos a tocar esta realidade, that we may come and touch this reality, compreender esta vida num plano mais alto, to understand this life in a upper and higher realm, essa vida com os pés na terra, this life with the feet on earth, mas o nosso coração no céu. but our heart, Nossos pés estão na terra, our feet are on earth, mas o nosso coração está com Cristo, but our heart is with Christ nos lugares mais altos. in the higher É place. isso que Ele quer de This vocês. is what He É o wants que Ele from you. espera de nós. What expects from Você you. tem que entender isso. You need to understand Não é uma this. coisa tão pequena. It's not a small É algo thing. maravilhoso. It is something wonderful. É aquilo que o Senhor quer de vocês. It is what the Lord wants from you. Eu sei que existem muitas perguntas dentro de vocês. I know there are many questions in you. Como vamos caminhar? How are we going to move forward? Como vamos fazer? How are we going to do? Como preciso agora deixar muitas coisas velhas? How do I leave many old things from now? Conceitos velhos. Old concepts. Como podemos prosseguir de maneira adequada? How can we move in a proper way? A vida que está dentro de vocês. The life inside you. Esta vida que vai conduzir-vos. This life will guide you. Esta vida This life que será realidade em will vocês. be reality in you. Da mesma maneira que você não precisa fazer força The same way you do not need to make any para effort estar vivo. to be alive. Essa vida você não precisa fazer força nela. This life also you Porque don't ela é need o- to make any effort. Ela é o próprio poder dentro de você. Because this life is the very power inside you. Amen. Amen. Então, irmãos e irmãs, Therefore, brothers and sisters, que o Senhor possa, pelo seu Espírito, may the Lord have His Spirit. tomar esta palavra, Praise the Lord. Take this word expandir na vossa mente, and expand in your mind no vosso coração, and in your heart, na expressão da vossa vida. in the expression of your living. Amen.
Que isto seja uma realidade viva a cada dia. May this become a living reality each day. Que isso possa tocar o seu casamento. May this touch your marriage. Possa tocar o seu trabalho. May it touch your work. Todas as suas responsabilidades. All your responsibilities. Cada área da sua vida. Each area of your life. Cada parte da sua vida. Each part of your life. Onde você tem deficiências. Where you have deficiencies. O Senhor possa expandir nessa palavra. May the Lord expand this word. Você saber esta verdade. To know this truth. Que você é a igreja. Você faz parte dessa igreja. That you are the church and you are part of this church. Você está tão unido a Ele. You are so much bound to Him. Você está tão vivo dentro dele. You are so much alive inside Him. E Ele está tão vivo dentro de você. He's so alive inside you. Que a sua vida e a vida dele se mistura. That your life and His life they are mingled. De tal forma In such a way. que quando Deus olha para o Filho, That when God looks at the Son, Ele vê você. He sees you. E quando Ele olha para você, When He looks at you, Ele vê Cristo. He sees Christ. Porque a nossa vida e a vida dele Because His life and é our uma life vida. is one life. Isso é maravilhoso This demais. is wonderful, brothers. Amen. Praise the Lord. Que Deus os abençoe. May God bless you. Vamos orar. Let us pray. Amen. Senhor nosso Deus, nós te abençoamos e te damos graças pela misericórdia que o Senhor nos concede nesta manhã, de podermos perceber que a igreja é algo tão maravilhoso, que a igreja está nos nossos corações, pela vida que foi implantada em nós, no nosso espírito, algo tão maravilhoso que foi tirado de dentro do próprio Cristo, na eternidade, no propósito eterno de Cristo e do Pai, está a consumação da obra do Pai, que até hoje continua trabalhando em nós. Nosso Pai amado, pedimos que nos dê forças, pedimos que nos ilumine, pedimos que nos continue guiando para um viver normal da igreja, para uma expressão gloriosa de tudo aquilo que está em Cristo, de tudo aquilo que Cristo é, de tudo aquilo que o Pai deseja, e que tudo seja encabeçado no próprio Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém. Senhor, muito obrigado. Nós somos a glória de Cristo. Amém. No viver normal da igreja. Amém. Senhor, que essa palavra se expanda em nós. Amém. Que essa palavra ganhe raízes em nós. Amém. Que essa palavra ganhe expressão no nosso viver. Senhor, levante seu testemunho em cada cidade, em cada localidade. Senhor, em cada congregação. Que o Senhor alcance seu reino. Estabeleça seu reino, seu testemunho. Senhor, muito obrigado. Abençoe essa palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora em inglês. Father of glory, we thank you for such a word. We thank you for such a moment that you revealed to us that the church is the glory of Christ. It was plucked out from Christ. Oh Lord, thank you for such a wonderful revelation that we are His expression. And we long, Lord, to have this as a reality in our living. To have this as the expression of our daily living. To have this as our practical life. In each locality. In each congregation. Father, may you fulfill and accomplish your work in the church. Father of glory, we thank you for such a revelation. May you head up all things in Christ. And we as the feet and the body of Christ, we have also the gate of heaven. Father, thank you for the gate of heaven. The church is the abode of God. Is the abode of Christ and of the Holy Spirit. And we are also in the house of God. Thank you, Father, for we are also the pillar and the base of the house of God. We link the heavens with the earth. Father, thank you. May these words be expanded in our hearts. May these words find home in our hearts and become our reality. Father of glory, we thank you for such a reality. You planned this in eternity. And now we are working to build up the church. You promised
and you will accomplish it. Amém. For you are God, and you alone. Father, we pray in the name of Jesus. Bless us for this word. Hallelujah. Aleluia. In the name of